E se o que estamos vendo agora não for apenas uma rocha vagando pelo espaço? As novas imagens do 3I Atlas revelaram estruturas e padrões que parecem fabricados, não formados ao acaso. Alguns cientistas já chamam isso de anomalia intencional. Outros preferem o silêncio. Mas uma coisa é certa: o que o James Webb e os observatórios captaram nas últimas horas pode mudar tudo o que entendemos sobre vida inteligente no universo. Prepare-se, porque talvez o Atlas não tenha sido criado pela natureza. As novas imagens do Atlas chegaram e elas mudaram tudo. Durante meses, esse objeto foi apenas mais um ponto de luz distante, mas agora os telescópios mais poderosos do planeta, incluindo o James Webb e o VLT no Chile, conseguiram algo inédito: registrar a superfície de um visitante interestelar em alta resolução. E o que apareceu nessas imagens está deixando astrônomos e engenheiros espaciais completamente perplexos. O que se esperava ver era simples: uma massa irregular de gelo e poeira, talvez com jatos expelindo gás enquanto se aproximava do Sol. Comportamento típico de um cometa. Mas o que surgiu nas fotos é algo muito mais estruturado. Formações simétricas, cortes quase retos e regiões com um brilho uniforme, como se a luz estivesse refletindo em painéis lisos, metálicos. Em certas imagens, os contornos do Atlas lembram estruturas geométricas, e isso não deveria existir em um corpo formado naturalmente. Alguns especialistas tentaram explicar o fenômeno como um efeito de perspectiva ou uma coincidência no jogo de sombras, mas há um detalhe que não pode ser ignorado. O padrão de ejeção de gás do Atlas não segue as leis conhecidas da física cometária. Os jatos parecem surgir em intervalos regulares, com intensidade quase idêntica, como se respondessem a algum tipo de controle interno, não ao simples aquecimento solar. Nenhum cometa já observado apresentou comportamento tão preciso, tão previsível, tão artificial. E isso é apenas o começo. Enquanto os telescópios da Terra observavam a superfície, o Webb registrava algo ainda mais enigmático: variações rápidas no espectro luminoso. Flutuações que, em outros contextos, poderiam indicar emissão energética direcionada. Em termos simples, o objeto parece emitir luz de forma intencional. Não o brilho natural de um cometa, mas algo que lembra pulsos de comunicação. Os astrônomos mais conservadores foram rápidos em refutar a ideia, mas entre os mais ousados, uma hipótese começou a circular. E se o Atlas não for apenas um visitante interestelar, mas um artefato alienígena, um objeto construído, talvez uma sonda, talvez uma cápsula, projetada há milhões de anos e lançada para cruzar sistemas estelares observando civilizações, recolhendo dados ou algo que sequer conseguimos imaginar? A semelhança com o caso de Oumuamua, detectado em 2017, é impossível de ignorar. Na época, o físico Avi Loeb, de Harvard, sugeriu que aquele objeto poderia ser um veículo tecnológico, uma espécie de vela de luz projetada para se mover sem propulsão. Agora, quase uma década depois, o Atlas parece repetir a história, mas de forma ainda mais intensa. Ele não apenas viaja em uma trajetória hiperbólica, ele responde à luz do Sol de maneira incomum, e seu comportamento orbital lembra manobras controladas. Há também o fator tempo. De acordo com simulações da NASA, o Atlas pode ter viajado por mais de 1 bilhão de anos antes de entrar no nosso sistema, e mesmo assim, ele ainda mantém uma estrutura íntegra, ativa e refletiva, algo improvável para um corpo natural exposto por tanto tempo ao espaço interestelar. É como se tivesse sido feito para resistir ao tempo, como se alguém o projetasse para durar, para chegar até aqui. Mas o verdadeiro enigma surge quando analisamos sua assinatura térmica. Os sensores do Webb detectaram zonas frias e quentes alternadas, como se o objeto possuísse áreas que absorvem e dissipam energia em padrões artificiais. Esse é o tipo de distribuição que se esperaria de um material projetado para controlar temperatura, não de uma rocha. E quanto mais os dados chegam, mais cresce a sensação de que estamos diante de algo que não compreendemos. O silêncio entre os observatórios oficiais só aumenta o mistério. Alguns relatórios da ESA e da NASA foram divulgados com trechos ocultos, e certos espectros de emissão, segundo fontes independentes, teriam sido classificados até revisão posterior. Para os entusiastas, isso é sinal de que há algo sendo encoberto,
para os céticos, apenas um protocolo padrão diante de dados inconclusivos. Mas, de qualquer forma, o Atlas já provocou um terremoto dentro da ciência. Imagine o impacto. Se for confirmado que esse objeto não é natural, isso significaria que não somos o primeiro, nem o único resultado da inteligência no universo. Significaria que em algum ponto do passado, uma civilização suficientemente avançada criou algo capaz de cruzar o vazio entre as estrelas e chegar até nós. Talvez por acaso, talvez por intenção. E é aqui que o mistério se aprofunda, porque se essa hipótese for verdadeira, o Atlas pode não ser apenas um viajante antigo, mas uma mensagem, ou até um espelho, um lembrete de que o universo talvez não seja um deserto silencioso, mas um campo de comunicação, esperando que alguém finalmente responda. E essa é a pergunta que começa a ecoar entre astrônomos, filósofos e curiosos em todo o mundo. Será que o Atlas foi criado por algo ou por alguém? Nos próximos minutos, vamos explorar essa hipótese mais a fundo, porque compreender o que o Atlas realmente é pode significar compreender quem nós somos. Se o Atlas não for apenas uma rocha, mas algo construído, então precisamos fazer a pergunta que a ciência teme fazer: quem o criou? Para responder, astrônomos e físicos começaram a remontar sua trajetória, simulando o caminho que ele percorreu pelo espaço antes de cruzar o nosso sistema solar. Os resultados foram surpreendentes. A rota do Atlas não aponta para nenhuma estrela conhecida. Ao retroceder o movimento em linha temporal, o objeto parece ter vindo de uma região entre sistemas estelares, um vazio tão profundo que não deveria abrigar nada, nem planetas, nem estrelas. É como se o Atlas tivesse surgido do nada, ou fosse lançado propositalmente daquela região. Essa característica levanta uma das hipóteses mais intrigantes. O Atlas poderia ser um artefato sem origem fixa, projetado para viajar indefinidamente, um mensageiro interestelar autônomo enviado há milhões ou bilhões de anos, carregando informações sobre seus criadores. Em outras palavras, uma sonda. O conceito não é novo. Em 1960, o astrônomo Ronald Bracewell teorizou a existência de sondas interestelares automáticas, máquinas criadas por civilizações avançadas para explorar a galáxia, observar mundos habitáveis e até semear vida. Essas sondas seriam programadas para agir de forma independente, coletando dados e eventualmente se ativando quando detectassem sinais de vida inteligente. Hoje, alguns pesquisadores acreditam que o Atlas se encaixa exatamente nesse perfil. Os dados observados nas últimas semanas reforçam essa possibilidade. O objeto parece liberar jatos em padrões rítmicos, com intervalos de tempo quase idênticos, como se obedecesse a uma sequência pré-programada. Mais estranho ainda, a direção desses jatos muda sutilmente de forma a corrigir a trajetória, como se ele estivesse realizando ajustes, algo impensável para um cometa natural. Essa precisão levou alguns analistas a sugerirem que o Atlas poderia possuir mecanismos internos, talvez microcâmaras de pressão, talvez estruturas de propulsão ainda desconhecidas. Mas quem teria tecnologia para criar algo assim? Entre as teorias mais discutidas está a possibilidade de o Atlas ser obra de uma civilização extinta, que teria atingido um nível tecnológico capaz de manipular materiais em escala atômica. De acordo com essa hipótese, o objeto seria um vestígio arqueológico interestelar, uma relíquia deixada para cruzar os tempos, resistindo à erosão cósmica e ao esquecimento. Talvez uma cápsula contendo dados, registros ou até formas de energia inteligente, algo construído não para visitar mundos, mas para testemunhar a eternidade. Outra linha de pensamento é ainda mais ousada. Alguns astrobiólogos levantam a ideia de que o Atlas pode não ter sido criado com propósitos de exploração, mas sim de colonização. A teoria da panspermia dirigida, proposta originalmente por Francis Crick, o co-descobridor do DNA, sugere que a vida na Terra poderia ter sido semeada por civilizações avançadas, através de cápsulas espaciais lançadas deliberadamente em direção a planetas promissores. Se isso for verdade, o Atlas poderia ser um dos instrumentos desse processo, uma semente de mundos carregando blocos orgânicos, códigos genéticos ou micro-organismos adormecidos destinados a despertar sob as condições certas. Alguns espectros analisados pelo Webb
mostram indícios sutis de moléculas complexas na superfície do Atlas, compostos que lembram hidrocarbonetos e aminoácidos. Esses mesmos elementos são a base da vida como a conhecemos. Coincidência? Talvez. Mas o fato de um objeto interestelar exibir traços químicos associados à biologia faz muito se perguntarem: será que estamos olhando para a origem da vida e não apenas para um visitante do espaço profundo? Entre os cientistas mais cautelosos, a explicação predominante continua sendo natural. O Atlas seria apenas um cometa interestelar que manteve sua estrutura por acaso, moldado por processos físicos que ainda não entendemos totalmente. Mas mesmo dentro dessa visão, algo não se encaixa. Nenhum modelo matemático até agora conseguiu reproduzir o comportamento observado. Nem o ritmo dos jatos, nem a consistência da reflexão luminosa, nem a estabilidade térmica. Há uma lógica operando dentro do Atlas, uma lógica que parece ter propósito. E se o Atlas for realmente uma sonda, então ele talvez não esteja apenas vagando. Talvez ele esteja esperando. Esperando um sinal, um estímulo, algo que o desperte de um longo silêncio interestelar. Talvez tenha sido ativado ao detectar a presença de ondas de rádio, de luz ou até do campo gravitacional do Sol. Talvez o contato já tenha acontecido e só não percebemos ainda. Alguns pesquisadores independentes afirmam que nas últimas semanas foram captados pulsos de micro-ondas vindos da direção do Atlas. Curiosamente, as frequências desses sinais caem dentro da chamada janela da água, o mesmo intervalo usado por nós para tentar enviar mensagens interestelares, justamente porque é a faixa mais clara do espectro eletromagnético. Será isso um simples acaso? Ou uma resposta? Há também a possibilidade de que o Atlas seja uma tecnologia autônoma, abandonada, uma máquina perdida sem mais função, vagando pelo espaço depois da extinção de seus criadores. Mas se for isso, que propósito seria esse? Exploração? Comunicação? Ou vigilância? As perguntas se multiplicam, e quanto mais descobrimos sobre o Atlas, mais ele parece nos observar de volta. Um espelho de metal e mistério, cruzando os séculos, trazendo consigo as pegadas invisíveis de inteligências que talvez tenham nos precedido por milhões de anos. E agora, com cada nova imagem, com cada novo dado, uma ideia começa a se espalhar. E se o Atlas não estiver apenas passando, mas sim retornando? Talvez ele tenha vindo aqui antes. Talvez a Terra não seja um ponto aleatório no mapa, mas parte de um ciclo, um destino recorrente dentro de uma rota de exploração antiga. Se essa hipótese estiver correta, o Atlas não é o começo da história. Ele é apenas o último capítulo visível de algo muito maior e muito mais antigo. As imagens mais recentes do Atlas continuam sendo analisadas em silêncio pelos maiores centros astronômicos do planeta. Mas há algo curioso. Nenhuma agência oficial ousou dar uma explicação definitiva. É como se um mundo científico estivesse esperando, ou talvez com medo, do que pode descobrir. Enquanto os telescópios captam cada fragmento, cada variação luminosa, algo mais profundo se desenha. As formas detectadas em sua superfície, simétricas, precisas, quase matemáticas, continuam a intrigar. Alguns especialistas notaram que certos padrões lembram estruturas utilizadas em sondas humanas, só que invertidas, como se tivessem sido criadas com outra lógica, outro propósito. Outros apontam algo ainda mais desconcertante, uma emissão de energia constante, fraca, mas ritmada, semelhante a um sinal artificial. Nada natural no espaço se comporta assim. Essas descobertas alimentam a teoria de que o Atlas pode não ser um cometa comum. Talvez seja o que os antigos textos chamariam de mensageiro dos deuses, não no sentido místico, mas tecnológico. Um artefato enviado há milhões de anos e que agora, por algum motivo, retorna ao alcance da humanidade. Imagine a implicação disso. Se o Atlas foi realmente criado, ele seria o primeiro vestígio físico de outra civilização. Não uma especulação, não uma transmissão de rádio, mas algo tangível, visível, atravessando o espaço até nós. E nesse momento, a humanidade deixa de ser apenas observadora, para se tornar observada.
Talvez o Atlas tenha sido lançado em uma missão há eras incontáveis, viajando sem destino até encontrar outro mundo capaz de compreender sua existência. Talvez ele tenha sido o primeiro elo de uma rede antiga, um arquivo flutuante de conhecimento. Ou talvez, mais inquietante ainda, ele tenha sido deixado aqui de propósito, como um teste, para ver se já estamos prontas. O que quer que ele seja, cometa, sonda ou relíquia, o fato é que o universo acabou de nos lembrar que ainda sabemos muito pouco. E enquanto tentamos decifrar o Atlas, o verdadeiro mistério talvez não esteja nele, mas em nós. Porque, no fim, cada nova descoberta lá fora acaba revelando algo sobre quem somos aqui dentro. Se essas imagens realmente mudarem tudo o que entendemos sobre vida e origem, talvez o Atlas não seja apenas um visitante, mas um espelho refletindo nossa própria busca por respostas. E essa busca, assim como ele, ainda está só começando. Agora, eu quero saber o que você acha. O Atlas é apenas uma rocha que desafiou as probabilidades ou o primeiro sinal de que não estamos sozinhos? Deixe sua teoria nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal, porque nas próximas semanas vamos continuar acompanhando cada nova imagem, cada novo dado e, quem sabe, o próximo sinal que pode mudar tudo.